Pessoal, bem-vindo ao canal Em Construção. Eu sou o engenheiro Kleber e eu vou mostrar para vocês hoje sobre fundações. Fala galera que acompanha o canal Em Construção. Vamos dar continuidade em fundações tipos parte 2. Assim como falamos no vídeo passado, as fundações elas são divididas em superficial, que é a direta e radier, profundas, estacas, pré-moldadas, madeira, aço e concreto, e moldadas em loco, que é Strauss, Frank, escavada, broca, estacão e tubulões. Bem, aqui falamos sobre os tipos, que se divide as fundações rasas e as fundações profundas. E as fundações tipos parte 2 vamos abordar estacas, que é um conteúdo bem extenso. Bem, vamos primeiro falar sobre as estacas metálicas, tá? Então, as estacas metálicas podem ser perfis laminados, perfis soldados, trilhos soldados ou estacas tubulares. Quais são as vantagens, Poucos problemas no transporte e manuseio, permitem aproveitamento de peças cortadas e a combinação de perfis, desde que devidamente soldadas. Podem atingir grande capacidade de carga e trabalhem bem a flexão. E podem ser usadas em todos os tipos de terrenos, mesmo em solos duros. Possuem facilidade de corte e emenda e se adaptam bem a terrenos onde a profundidade do plano de fundação é muito variável. Se utilizados em serviços provisórios, podem ser reaproveitados várias vezes. Bem, as desvantagens. O custo, que é muito alto, necessitam cuidados em relação à corrosão. No caso de existir subsolos que se estendam até as divisas do terreno, as estacas metálicas podem ser uma solução vantajosa, pois servem como elemento de contenção na fase de escavação e como fundação dos pilares junto às divisas, sem a necessidade de viga de equilíbrio, pois podem ser executadas junto à divisa e resistem à eventual flexão que estes pilares possam introduzir. Na sua lateral, você consegue ver os tipos de perfis comerciais, o I, o 2, o H, o O, os trilhos usados e soldados, o número e a localização da estaca, que seria o gabarito, e a emenda. Bem, ainda falando das estacas metálicas, o controle de execução. Deve-se manter um registro completo da cravação de cada estaca, contendo o número e a localização da estaca, dimensões da estaca, cota do terreno no local da cravação, nível d'água se existir, características do equipamento de cravação, diagrama de cravação, duração de qualquer interrupção na cravação e hora em que ela ocorreu, cota final da ponta da estaca cravada, cota da cabeça da estaca antes do arrasamento, o comprimento do pedaço cortado da estaca após o arrasamento na cota de projeto, penetração em milímetros nos 10 últimos golpes, desaprumo e desvio de locação, suplemento utilizado, anormalidade de execução e o comprimento real da estaca abaixo do arrasamento.
Na emenda de estacas metálicas, para que a resistência da emenda seja pelo menos igual ao da seção da estaca, a solda de topo é de 4 talas dos perfis em relação às almas, tá? Então fica a dica aí. Agora vamos falar das estacas pré-moldadas de concreto. Bem, as estacas de concreto são indicadas para transpor camadas extensas de solo mole em terrenos onde o plano de fundação se encontra a uma profundidade homogênea, sem restrição ao seu uso, abaixo do lençol freático. As estacas são em concreto armado e exigem controle tecnológico na sua fabricação. Bem, o número e a localização da estaca, dimensões da estaca, cota do terreno no local da cravação, nível d'água se existir, características do equipamento de cravação, diagrama de cravação, duração de qualquer interrupção na cravação e hora em que ela ocorreu, cota final da ponta da estaca cravada, cota da cabeça da estaca antes do arrasamento, comprimento do pedaço cortado da estaca após o arrasamento na cota do terreno, penetração em milímetros nos 10 últimos golpes, desaprumo ou desvio, delocação, suplemento utilizado, comprimento real da estaca abaixo do arrasamento, e as estacas que não tenham tido este registro feito não devem ser recebidas. Este é o controle, né, de execução, que é bem parecido com o das estacas metálicas, tá? Então, na sua lateral você tem algumas imagens, né, de execução das estacas. Então você tem que ter cuidado na conferência de nega, né, a cravação, o prumo de estaca, e aí na lateral você tem a estaca centrifugada, né, e a estaca vibrada. Agora explicando a nega, né? A nega é uma medida dinâmica e indireta da capacidade de carga da estaca. Em campo, tira-se a nega da estaca através do comprimento cravado nos últimos 10 golpes do martelo. O objetivo de verificação da nega para as diferentes estacas é a uniformidade de comportamento das mesmas, tá? Então, abaixo você tem uma ilustração, né, do martelo, o cepo, o capacete, o coxim, a estaca, o papel, a régua e o suporte, tá? O sentido. Do outro lado você tem esse repique que a gente chama, né? A nega, que é essa diferença, a fixação, o lápis e o papel para você estar marcando essa informação. Na lateral você tem a emenda de estacas, né? A estaca protendida e uma imagem de você fazendo a anotação sobre a nega. E agora vamos falar sobre a estaca hélice contínua, tá? É uma estaca de concreto moldada em loco, executada por meio de trado contínuo e injeção de concreto através da haste central do trado, simultaneamente à sua retirada do terreno. A perfuração consiste em fazer a hélice penetrar no terreno por meio de torque apropriado para vencer a sua resistência. A haste de perfuração é composta por uma hélice espiral, solidarizada a um tubo central, equipada com dentes na extremidade inferior, que possibilitam a sua penetração no terreno. A metodologia de perfuração permite a sua execução em terrenos coesivos e arenosos, na presença ou não do lençol freático, e através a camadas de solos resistentes, com índices de SPTs acima de 50, dependendo do tipo de equipamento utilizado. Tá? Então, o controle de execução da estaca hélice. O número de localização da estaca, dimensões da estaca e cota do terreno no local de cravação, nível d'água, se existir, características do equipamento de cravação, cota final da ponta da estaca cravada, né, o monitoramento, a cota da cabeça da estaca antes do arrasamento, comprimento real da estaca abaixo do arrasamento e as
Estacas que não tenham tido esses registros não devem ser recebidas. O torque mínimo de perfuração de 180 a 200 bar e o volume de concreto consumido é o comprimento real da estaca. Então abaixo você tem a imagem, né, da execução da estaca hélice contínua. Acho que a seguir eu já vou colocar um vídeo para vocês da execução, né, bem didático. E a velocidade de perfuração produz até 250 metros por dia, dependendo do diâmetro da hélice, da profundidade, da resistência do terreno e do fornecimento do concreto. Então é um conjunto que trabalha para você ter uma boa produtividade. Então tudo tem que estar bem alinhado aí. E ainda falando de hélice contínua, né? A perfuração consiste em cravar a hélice no terreno até a profundidade determinada em projeto, por meio de uma mesa rotativa colocada no seu topo, que aplica um torque apropriado para vencer a resistência do terreno. O preenchimento da estaca com concreto é normalmente executado até a superfície de trabalho, sendo possível o seu arrasamento abaixo da superfície do terreno, guardadas as precauções quanto à estabilidade no furo no trecho não concretado e a colocação da armação após a concretagem, particularidade única da hélice. Segue vídeo sobre a execução da hélice contínua. E agora vamos falar da hollow auger, ou estaca segmentada. Trata-se de uma estaca escavada, utilizada em solos com presença de água. O trado é composto por um tubo com filamento helicoidal externo e ponteira com fundo fechado por válvula. O controle de execução. A perfuração em solo é realizada por uma rotação de tubos de 1,50 metros de comprimento cada. Esses tubos são encaixados e travados entre si com chavetas. No término da escavação, o conjunto de tubos é levantado cerca de 20 centímetros de modo a permitir a abertura da válvula de fundo. Inicia-se a concretagem por dentro do tubo, até que o concreto extravase pela boca do mesmo. Completada a concretagem, faz-se a retirada dos segmentos de tubulação, sempre completando com concreto, após a retirada de cada tubo. Esta operação é repetida por várias vezes durante todo o processo de retirada dos tubos. A armadura é inserida após o término da concretagem. Quais são as principais vantagens? A mobilização e desmobilização a baixo custo, o conhecimento imediato e real de todas as camadas de solo atravessadas, com comparação sistemática em relação à sondagem local, a ausência de vibração e deslocamentos laterais durante a perfuração, a possibilidade de perfuração em solos de resistência elevada e estacas inclinadas em até 15 graus com a vertical, e a viabilização de escavações em terrenos arenosos, não coesivos, mantendo a integridade do fuste escavado. Segue o vídeo sobre a estaca segmentada. Concluindo a parte 2 dos tipos de fundação, vou falar sobre a estaca raiz. É uma estaca de pequeno diâmetro, concretada em loco, cuja perfuração é realizada por rotação ou rotopercussão, em direção vertical ou inclinada. Essa perfuração se processa com um tubo de revestimento e o material escavado é eliminado continuamente por uma corrente fluida, água, lama bentonítica ou ar, que introduzida através do tubo é expurgado pelo espaço entre o tubo e o terreno. Logo abaixo temos a sequência para a execução da estaca raiz. Então primeiro a gente realiza o posicionamento do equipamento e verificação da verticalidade e ângulo de inclinação. Em seguida a perfuração do solo por rotação com revestimento contínuo do furo e a última etapa é a coroa. A colocação da armadura
no interior do revestimento, a concretagem submersa e a extração da coluna de perfuração com simultânea aplicação de ar comprimido. A estaca raiz ela pode ser utilizada nos seguintes casos: em áreas de dimensões reduzidas, né, em locais de difícil acesso, em solos com presença de matacões, rocha ou concreto, em solos onde existem cavernas ou vazios, em reforços de fundações, para contenção lateral de escavações, em locais onde haja necessidade de ausência de ruídos ou de vibrações, quando são expressivos os reforços horizontais transmitidos pela estrutura, as estacas de fundação, muros de arrimo, pontes, carga de vento, etc., e quando existem esforço de tração a solicitar o topo das estacas, a ancoragem de lajes de subpressão, pontes rolantes, torres de linha de transmissão, etc. Como funciona o controle de execução? A liberação formal das estacas a serem executadas, quanto à sua locação e cotas, de acordo com o desenvolvimento dos projetos, basicamente é posicionar a perfuratriz, verificar a verticalidade e o ângulo de inclinação de acordo com a característica da estaca, né? E centrar o tubo de revestimento no piquete de locação da estaca. Bem, as desvantagens apenas em solos com vazios ou cavernas, por conta do alto consumo de argamassa injetada. Tá? Então, na sua lateral você tem algumas imagens sobre a execução, né, da estaca raiz. Bem, fiquem agora com um vídeo sobre a execução da estaca raiz e os meus grandes agradecimentos por todos os inscritos no canal. Espero estar atendendo as expectativas e vem mais vídeo por aí. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo do canal Em Construção. Se inscrevam, curtam e deixem seus comentários. É muito importante as sugestões de vocês. Até mais.